vou passar logo a palavra, então, para o Diego, junto com o Ricardo, que irão apresentar um outro estudo de caso, e que eu também fico muito feliz, porque aqui no Espírito Santo a gente tem grandes empresas situadas e são as maiores, assim, os que mais desenvolveram a economia aqui no estado, que é tanto a Vale como a ArcelorMittal. Então, eu vou passar a palavra para o Diego, para ele poder apresentar o seu estudo de caso, também de uma empresa com base aqui no Brasil. Tá ótimo, bom dia. Vocês me escutam bem, não? Perfeitamente bem, Diego. Ok. Bom dia, Ricardo, Bom dia. né? Isso, Ricardo, do meu lado aqui. Eu vou compartilhar minha tela aqui. A gente não tem o hábito de usar o Zoom. Mas qualquer coisa, eu acho que o Silvano tem a apresentação. Ok. Estão vendo minha tela? Sim, perfeito, tá excelente. Ok. Então, a gente trouxe aqui uma temática, né? Meu nome é Diego, tem aqui comigo o Ricardo, trabalhamos juntos aqui na ArcelorMittal. Então, atendendo a demanda, primeiramente, eu agradecer pelo convite, né? E aí, poder participar desse fórum. Acho que é um momento bom também para a gente compartilhar aqui o case que a gente tem aqui, a gente está fazendo uma abordagem sobre o processo siderúrgico e trazendo no final aqui 2 cases que a gente acredita que são bons exemplos, né, dessa interlocução entre a propriedade intelectual e o clima. Tá? Um pouquinho da agenda que a gente vai trazer hoje aqui, falar um pouquinho do processo siderúrgico, né? Abordar o cenário da siderurgia mundial, especificamente sobre o processo siderúrgico, né, os coprodutos siderúrgicos e relações a mudanças climáticas, falar um pouco sobre a ArcelorMittal, né, como é que ela se situa globalmente, apresentar a ArcelorMittal, quem é a ArcelorMittal, como a ArcelorMittal vem encarando esse processo de descarbonização, que a sociedade inteira, né, também vem abordando, e fazer uma abordagem sobre o nosso site, a unidade de operação da ArcelorMittal Tubarão, né, que a Cecília comentou, que está localizada aqui no Espírito Santo, especificamente falar sobre os coprodutos e os 2 cases né, que a gente vai abordar hoje aqui. Tem um vídeo aqui, eu espero que tenha o som, se não tiver, de repente, Cecília, se você puder me avisar, tá? Que é um vídeo da ArcelorMittal que fala um pouquinho sobre o aço, talvez algumas pessoas que não tem, assim, de repente, um conhecimento, né, da presença do aço na sociedade, né, da importância. Então, a gente trouxe um vídeo bem curto, tá? Mas que aborda bem essa questão. Então, se tiver algum problema, eu aviso. Está aparecendo normalmente para mim. Somewhere in the depths of the earth. And my story began billions of years ago, when I was born in a blaze of fire. I helped you survive through the ages. I've changed the way you work. And I've changed the way you live. I've been part of mankind's greatest achievements. I allowed you to expand your frontiers, to explore the land, the water, the skies, and even the universe. Throughout the centuries, I was reborn again and again. I'm known for stability and strength. My quantity is measured in millions of tons, but my quality is defined in millions of an inch. I've stretched the possibilities of human imagination. I've inspired you to shape your visions and reach new heights. Once I'm back to where I came from, I can become virtually anything you can imagine. I am more versatile than I have ever been before. I'm always with you. I'll protect you and guide you. I'm all around the globe, wherever you go. I'm everywhere
and will always be. I am the engine of innovation. I am the pulse of the modern world. And you'll build your future on me because I am steel, the fabric of life. Então, assim, acho que a mensagem principal aqui, né, do vídeo, né, então, lá nos idos de 2015, era uma espécie de slogan que tinha, né, na empresa, do aço ser o tecido da vida, né, então, embora esse não seja ainda assim, um slogan que te use, né, corporativamente, nos dias de hoje, mas, de fato, a importância do aço, né, para a sociedade ela é imensa, né? Então, o aço está presente em todas as indústrias, se não diretamente, né, em algum produto ou serviço, ele está presente na indústria que vai possibilitar, né, a presença do produto ou do serviço, né? Um pouquinho sobre o processo produtivo, né, do aço. A gente tem, via de regra, né? Então, os principais matérias-primas utilizadas, né, são o carvão, um carvão mineral, né, minério de ferro, né, e fundentes, né, como calcário, tá? E sucata também é utilizada, dependendo da rota de produção, ela é até utilizada mais intensamente ou não. E em menor quantidade aqui o gás natural e combustíveis alternativos, né? Então, um processo que a gente chama de processo integrado, né? Então, a gente tem a coqueria, onde vai ocorrer a destilação do carvão, né? Vai ser transformado em coque, né? Onde esse carbono agora ele tem propriedades metalúrgicas, físicas, químicas que pode continuar no processo. O minério, ou via pelotização, né? Ele passa por um processo de aglomeração que pode ser consumido nos altos fornos, ou via sintetização, né, que também é um processo de aglomeração. Depois passa pelo processo de redução, né, então, através dos altos fornos, né, onde o material ele vai ser fundido e esse ferro vai ser reduzido, né, no seu estado de oxidação, ou num processo alternativo, né, de redução direta, onde aqui não tem, você vê aqui pela essa seta de cor preta, né? No processo de redução direta não há o consumo de carvão, tá? Mas sim um maior consumo aqui de gás natural ou outras fontes de energia, né? Então, já até fazendo um preâmbulo aqui sobre o processo de descarbonização, essa é uma rota que está no radar ali num processo de menor pegada de carbono, né? Na sequência, então, aqui nessa etapa é gerado o ferro-gusa, né, que é encaminhado para a cearia, né, onde vai acontecer um refino para remoção de algumas substâncias que, por um produto final, eles não são desejadas, né? Então, no processo de cearia, bem resumidamente, é feita a remoção desses materiais, né, onde geram-se ali algumas escórias. Aqui, voltando aqui um pouquinho nesse processo de redução direta e de alto forno, também geram-se alguns coprodutos, né? Aqui na refino também geram-se alguns coprodutos, mas a etapa final você tem o aço, né? O líquido, ele passa ali por um lingotamento e gera-se o produto final aço, tá? E aqui na tabela inferior, a gente tem alguns coprodutos listados e suas aplicações, né? Mas e os principais, a gente vai fazer uma abordagem aqui posteriormente, são as escórias de alto forno, né, e de aciaria, e pós e lamas. Esses são os principais coprodutos que são aplicados em diversas indústrias, tá? Tanto internamente, uma utilização interna, quanto uma utilização externa também. Tá? E essa utilização dos coprodutos, ela, muitas vezes, até como foi citado aqui no caso da palestra anterior, né, ela tem ganhos ambientais muito expressivos. Tá? Um pouquinho do cenário da siderurgia mundial, né? Então, esses aqui são dados do World Steel Association. Eu acabei não citando, mas a cada slide a gente colocou aqui
um código de barras, né, um QR Code, então é onde vocês vão diretamente na fonte desses dados, né, aponta aí a câmera do celular, vocês conseguem ter acesso ao dado original. Mas dados da World Steel Association, né, dados de 2002, a gente tem uma produção mundial, né, de aço aí de quase 2 bilhões, né, de toneladas, né? E aqui no mapa a gente consegue ver essa distribuição, né, dessa produção de acordo com o país, né? Então, a China, ela disparadamente é o principal produtor de aço, né? Corresponde a mais da metade dessa produção mundial, seguida por esses países, e aqui o Brasil, né, com uma capacidade aí, no ano de 2022, né, 34 milhões de toneladas, é um player importante mundialmente, né? Mas não comparado com a China. Aqui já também trazendo uma interface, né, com iniciativas, né, no que diz respeito a mudanças climáticas, né? As iniciativas né, que visam mudança climática, elas são iniciativas que demandam um esforço global de todos, né, toda a sociedade, né? E como a gente tem aqui a siderurgia, ela está bem espalhada, e se a gente olha em questões também de empresa, uma indústria também que também está muito, assim, a gente vai ver aqui um pouquinho mais à frente a importância da ArcelorMittal, mas assim, é uma empresa que uma indústria que ela está muito difundida, então assim, não tem grandes conglomerados. Então, são todas as ações que visam também mudanças, né, combate a essas mudanças climáticas, vão exigir também ações coletivas. Tá? Aqui um pouquinho aspectos dos coprodutos siderúrgicos gerados, né? Então, nesse gráfico aqui à esquerda, nós temos dados do World Steel Association, são dados de um escopo global, tá? Então, para cada tonelada de aço, né, que é produzida nessa rota de alto forno, com aciaria a oxigênio, a gente tem a ordem de 400 quilogramas de coprodutos gerados, e na rota de arco elétrico, né, que é aquela rota que é menor consumo de carvão, a gente tem uma quantidade menor, né, de coprodutos gerados, na ordem de 200 quilogramas, são dados do World Steel Association, e nós temos aqui à direita dados do Instituto Aço Brasil, que a gente poderia dizer, a grosso modo, que num escopo nacional, seria o ente nacional, né, das siderurgias, e o World Steel Association é um ente global, né? A gente tem o mesmo número, né, a mesma correlação. Então, aqui quando a gente olha para os coprodutos, esses que são dados de 2021, né, a gente tem aqui uma geração de 31 milhões de toneladas, né, de aço, e concomitantemente, né, é inerente ao processo, você gera os coprodutos, a gente tem a geração aqui de 19 milhões de toneladas. Tá? Então, quando a gente olha para o dado, né, de geração, aqui a gente está olhando para a ordem de 600 quilogramas de coproduto para cada tonelada de aço que eu produzo. Tá? E aqui, similar aqui ao dado global, a gente tem aqui como principais coprodutos, né, as escórias de alto forno, aciaria, pós e lamas, e a gente tem aqui uma categorização de outros coprodutos que aqui nesse dado global não é contemplado. Mas a mensagem principal que fica aqui, né, que a indústria, né, no processo de produção de aço é inerente, né, à geração de coprodutos. Tá? É inevitável. Aqui também um pouquinho o aspecto global também, são dados do World Steel Association, né, com relação a mudanças climáticas. Né? Então, a gente falou um pouquinho da geração de coprodutos, para mesmo uma tonelada de aço que é produzida, né, é emitida, né, 1,91, a média global, toneladas de CO2. Tá? Então, para cada tonelada de aço, eu gero 1,91 toneladas de CO2. Né? E, igualmente, esse número, dependendo da rota tecnológica, esse número pode ser maior ou menor. Né? Então, como a gente viu, né, uma rota ali com maior consumo de carvão, como essa rota aqui, alto forno BOF, eu tenho um número mais elevado, enquanto outras rotas eu tenho uma redução dessa emissão de CO2. Tá? Globalmente, a World Steel Association ela traçou essas 3 estratégias para redução dessa pegada de carbono. Então,
A primeira é a redução do impacto direto, que seria a redução da emissão de CO2, e aqui envolve diferentes estratégias de novas tecnologias, enfim, para redução direta dessa CO2 na chaminé, né? Aumento de eficiência do processo, né? E economia circular, e aqui entra muito também a questão dos coprodutos em si, né? Então, maior eficiência dos seus usos, né? Dentro dos coprodutos, por exemplo, a gente tem alguns gases siderúrgicos que são gerados com poder calorífico, alguns coprodutos, né, sólidos mesmo, que têm também poder calorífico e podem ser utilizados. E, por fim, né, é o uso do aço, né, desenvolvimento de produtos avançados para a promoção da transformação na sociedade. Então, é o uso do aço, né, na colaboração, né, para diminuir essa pegada de carbono da sociedade como um todo, né? Então, o aço, como a gente viu no vídeo, ele tem um papel fundamental nesse processo. Aqui um pouquinho da ArcelorMittal, globalmente, a gente tem um propósito, né, que são produzir aços inteligentes para as pessoas e o planeta, né? Os nossos valores: sustentabilidade, qualidade, liderança e segurança, tá? Então, são valores já há um bom tempo que a empresa, né, tem esses valores, né, na sua portfólio, dentro das suas políticas, né? E a sustentabilidade, né? A gente está falando aqui sobre mudanças climáticas, com relação à propriedade intelectual, né? A qualidade também está muito inserida, e são valores muito fortes para a empresa, né? Alguns números globais da ArcelorMittal, né? Então, tem unidades operacionais presentes em 16 países, né? Clientes em 155 países. É uma líder onde atua, né? Com mais de 158 mil empregados, alguns números aqui de produção nossa, né? Então, tanto de minério de ferro quanto de aço bruto. E temos 12 unidades de centro de pesquisa e é o principal produtor de aço das Américas, da Europa. Até pouco tempo atrás era o número 1 mundial, mas na China, como a gente viu naquele gráfico, né? Então a China ela é o principal produtor mundial, e houve um movimento do governo chinês, onde várias empresas pequenas, houve a junção delas e criou-se uma empresa única, né? Que a produção dela é maior do que a ArcelorMittal. Se não fosse isso, a ArcelorMittal, né, ainda seria a principal produtora de aço mundial. No contexto de descarbonização, né, então a ArcelorMittal ela tem um compromisso firmado perante a sociedade, né, de fazer uma redução de suas emissões, né, de CO2 de 25% a nível global, tá, até 2030. A gente olha para a Europa, essa meta é até mais ampla, é 35%. E até 2050, fazer um balanço, né, zerado de emissão de CO2. Tá? Então, dentro da estratégia, aqui no link vocês podem ter mais detalhes, mas dentro da estratégia, né, a gente tem, primeiro, a transformação siderúrgica, então, de tecnologia. Então, tecnologias, a gente até abordou um pouco aqui, né, naquele slide. Então, a gente migrar daquela rota alto forno e acieria, oxigênio, para uma rota DRI-EAF, né? Passa também por uma transformação energética, então usar fonte de energia mais limpa, né? E isso para tornar o processo siderúrgico também com menor emissão de CO2, maior consumo de sucata, o fornecimento de eletricidade limpa, né? E uma compensação de emissões residuais. Então, essas seriam as principais. Quando a gente olha aqui nesse primeiro, a transformação siderúrgica, a gente pode ver aqui, né? Ela é mais presente e vai ser a que vai ser responsável por maior impacto nessa transformação. Vou passar a palavra para o Ricardo. Bom dia, então, meu nome é Ricardo, me apresentar um pouquinho. Sou especialista em desenvolvimento aqui de coprodutos, né, da ArcelorMittal Tubarão. Já aqui no processo, já caminhando aí para 23 anos, né, já com 23 vou caminhar para 24 anos. Então, primeiramente, a gente agradece o convite e também conectando esse período de siderurgia com o evento que a gente está vivendo aqui hoje, a gente não pode deixar de externar a nossa satisfação por poder estar convergindo toda essa mensagem que a gente está aqui hoje nessa manhã. Então, ver que hoje essa preocupação seja
através da propriedade intelectual, ou essa visão do cuidado com o planeta, né? Como que a gente vai estar, de forma responsável, contribuindo, seja por um setor produtivo, seja por uma sociedade aí de pesquisa, enfim, como que essa convergência de conceitos que a gente tem que entregar algo melhor para as próximas gerações e para o planeta, ela é importante para a gente. Como missão, né? Seja por pessoa física ou por corporação. Então, primeiramente, dar essa conexão, né, e parabenizar vocês por fazer isso acontecer. A gente teve exemplo também da colega aqui da Braskem, que trouxe essa mensagem, e a gente vê isso materializar aqui nesse fórum. Então, falando um pouco desse cenário da siderurgia, como o Diego falou, é um cenário que entrega muito essa contribuição inicial de CO2, mas, da mesma forma, assume esse planejamento estratégico de até 2050, ter na sua visão um zero balanço de emissões de CO2. Então, a gente vê como que isso está hoje como linha mestre da alta administração, se a gente está falando de uma mensagem corporativa, né, que o Diego colocou aqui para nós, para que seja desdobrada até os níveis operacionais. Então, a gente vai contar aqui um pouco dos cases que são os desdobramentos, né, são 2 cases aqui, que são desdobramentos dessa mensagem que, se não nasce de uma visão da alta administração, né, da visão do negócio, não tem, de repente, tanto essa aderência, mas essa conexão é importante que ela esteja nessa visão estratégica do negócio, como está aqui o exemplo que as empresas citaram. Então, falando um pouco desse ambiente siderúrgico, a gente vê que é um ambiente que, para produzir 1 tonelada de aço, a gente está entregando ali, a gente chama de coproduto, mas comumente, às vezes, navegando numa classificação ambiental, você vai ter ali como resíduo sólido, mas a gente já está aqui falando em coproduto porque a gente já enxerga essa visão de que o resíduo sólido ele pode não ser interessante, no caso nosso, para uma produção de aço, e a gente vai dar aqui alguns exemplos mais materializados daqui a pouquinho, mas eles vão ter a sua função, seja em segmentos diversos, né? A gente vai estar aqui exemplificando. Um elemento que é um fragilizante do aço, por questões que ele tem que desempenhar de ter uma boa durabilidade, resistência e a sua maleabilidade, ele pode ser interessante para o segmento agrícola. E a gente vai ver essa conexão depois um pouquinho. Então, se a gente perceber que pode conectar oportunidades, né, transformando resíduos em produtos, seja pela conexão de coprodutos, o que primeiro a gente tem que fazer é começar a identificar e separar durante todo um processo. A gente está falando que dentro de Tubarão são mais de 4 milhões de toneladas de coprodutos por ano, são volumes muito grandes, para a gente ter essa noção do que são 4 milhões de toneladas. Vou conectar, mas vai dar aí mais do que você encher, vai associar, encher um estádio de materiais sólidos e identificar oportunidades para que eles pratiquem a economia circular, como foi aqui falado. Então, o primeiro ponto nosso é identificar qual é a particularidade de cada um, seja ele vindo de uma matéria-prima de um processo carbonoso, onde que ele pode ser reinserido como fonte de combustível, seja de um ponto de captação que ele tem uma tendência mais ferrosa, que pode substituir essa matéria-prima, e aonde que a gente vai, então, tratar nas origens esses coprodutos para, posteriormente, ter esse potencial de recolocação em mercado. Entenda que aí o leque de ampliação, de desenvolvimento, de pesquisa, de propriedade intelectual, ele é muito mais amplo do que você desenvolver características especiais para o produto final principal, que é o aço. Você abre um leque, cerca aí de mais de 20 a 30 coprodutos diferenciados que você tem, que pode mergulhar em cada universo e desenvolver propriedades de aplicação em diversos outros setores. Então, aqui a gente já começa a ampliar um leque e definir uma importância. Eu, hoje aqui dentro, né, trabalhando com o Diego, que é um centro de pesquisa, da área de centro de pesquisa direcionada com o produto, trabalho na parte de operação também de uma área destinada a coprodutos, então veja como dentro da corporação, focar em coprodutos é entendido como algo essencial para o negócio, né? E assim a gente enxerga também como essencial para o planeta. Então, aqui um exemplo do fluxograma que o Diego já passou, posso dar uma avançada, Diego, no próximo. A gente vai já começar a familiarizar tipos de materiais quando a gente separa. Então, a gente vem de um processo de matéria-prima, onde todo um processo de transferência ele possui seus sistemas de captação.
né, para sistemas de despoeiramento, e esses pós precisam retornar para o processo, né, pela fonte da reciclagem. Então, separar os tipos diferentes de pó. Aí, dentro da coqueria, alguns outros exemplos de coprodutos que são gerados. E a gente vai já aqui focar em alguns principais que a gente vai trazer para o case, que são até as escórias, que a gente vai ver ali linkada ao reator do alto forno, que é a transformação do gules, da matéria-prima, primeiro passo em gules, e depois do gules em aço. A gente vai ver ali nessas duas caixinhas o nome de escória, né, que a gente vai depois explorar ela aqui mais um pouco nos cases. A gente já pode passar um pouco, conectar que toda essa gestão, né, toda essa preocupação que a gente relatou, ela vem por conotação dentro de uma política ambiental. Então, a empresa define como estratégia ambiental fazer uma melhoria contínua, fazer essa gestão através de uma ecoeficiência e da economia circular. O que isso traz? Então, vai desde um processo que inicia pela base da gestão de resíduo, em evitar a geração. Então, hoje, quando se desenvolve um processo produtivo, independente do rendimento, da qualidade do produto final, o fator saídas de resíduo, ou do tipo que esse resíduo vai sair para se transformar em coproduto, ele também passa a ser um item de definição de projeto, né? E, da mesma forma, se tratar de uma inovação de um processo produtivo, essa inovação do produto principal também vai se desdobrar para inovações de processo derivado. Então, isso já nasce num conceito de projeto. Reduzir ao máximo as gerações, isso através de itens de controle, né, de KPIs internos de gestão, são compartilhados dentro da estrutura. Existe um plano diretor para tratar específico sobre coprodutos, que são os resíduos sólidos, um plano diretor de águas, que vai nortear todo esse monitoramento, né, esse reporte de que a eficiência dos indicadores de produção estejam alinhados com esse melhor desempenho ambiental para garantir a ecoeficiência que está lá assinalada e compromissada no processo da política ambiental. Então, aqui a gente só contextualiza como é importante a gente nascer com uma visão de pré-processo, de estar dentro da alta administração com uma visão estratégica bem definida, um desdobramento de uma política ambiental clara para os desdobramentos de projeto e uma efetivação da realização desse conceito já dentro de cada unidade produtiva que a gente exemplificou no fluxograma anterior. A gente pode passar para o próximo. A gente já começa aqui a conectar alguns coprodutos com as suas entregas para o mercado. Então, o que antes a gente ouviu falar ali como uma escória que é gerada no processo de alto forno, e a escória em particular, eu trago ela aqui porque ela de início, isso é uma boa prática até para vocês aqui, que nunca ouviram falar em escória. Normalmente, quando você é conectado ao nome escória, isso é reforçado até num conceito dicionários, ou uma visão mais denotativa da palavra, é ligado a algo ruim que não presta, né, que é inservível, que não vai ter uma utilidade. A gente reverte. É um primeiro momento hoje de mudar esse nome da escória, ou mudar o conceito que uma escória pode ainda entregar para um processo de reciclagem. E um bom exemplo disso é a produção de cimento. Esse coproduto, a escória de alto forno, ele é a matéria-prima principal do cimento Portland CP3, substituindo o clinker, né? Resumidamente, o clinker é uma das matérias-primas de outros tipos de cimento, que também tem, por tratar essas matérias, elas passam por um forno de calcinação, e esse processo é um processo emissor de CO2. Então, veja a conexão. Ao eu identificar que uma escória de alto forno tem o potencial de substituir esse clinker numa produção de cimento, há uma contribuição direta e significativa nessa redução da emissão de CO2. Então, hoje, um coproduto siderúrgico, ele é um agente de redução de CO2 das indústrias cimenteiras. Então, veja como isso se conecta, através de quê? Pesquisa, desenvolvimento, identificação de particularidades, como eu vou fazer essa moagem, como eu vou fazer essa substituição, padronização, e aí, vida plena, coletar os frutos de toda essa cadeia de desenvolvimento. Da mesma forma, a pavimentação ela vai ser também muito beneficiada por agregados siderúrgicos, inicialmente conhecidos também como escória, e a gente vai mostrar logo diretamente no case o quanto que a gente
tem aqui no Estado do Espírito Santo essa entrega materializada no programa. Então, concreto, a ferrovia também usa no seu corpo de lastro potencial de substituição do agregado natural, também por uso de agregado siderúrgico. A gente vai ter toda uma cadeia de evitar uma extração de agregados naturais, pedreira, de extração de fontes de brita. Argamassas, a agricultura é um fator importante, né? A gente comentou sobre elementos deletérios, o exemplo é o fósforo. O fósforo é um elemento que, por momentos, fragiliza, ou não é interessante para a produção de aço, mas altamente atrativo para o desenvolvimento da agricultura. Então, ao deslocarmos um coproduto, escória de aciaria, que naquele momento para o aço não é tão benéfico, conectá-lo com uma fonte de um macronutriente como nutriente, né, como fertilizante, ele é uma saída sustentável para você fazer um desenvolvimento de uma agricultura aí dentro do planejamento estratégico. Então, veja como essas conexões elas são possíveis, a análise do ciclo de vida, rochas artificiais, uma rede de saneamento também é uma contribuição muito importante, né? O agregado siderúrgico pode contribuir também com uma solução de rede de saneamento. Aqui são alguns exemplos de todas essas apresentações, elas trazem aí um background de desenvolvimento, de geração de propriedade, que muitas vezes são compartilhadas por interesse coletivo de se normatizar, e a gente vai dar um exemplo, outras vezes são obtidas e compartilhadas dentro do grupo, né, tratadas como essa propriedade intelectual. Aí a gente acha que a gente já pode avançar um pouco mais para o case 1, que é um programa denominado Novos Caminhos, onde esse agregado, né, esse primeiro início da escória de aciaria, ele é processado, enquadrado em faixas de granometria pré-definidas por conceitos de estudos, para que ele desempenhe uma função de revestimento de vias não pavimentadas. Então, aqui a gente resume um pouco de como a gente tem que fazer essa metodologia de aplicação. Isso tem um processo também de registro. Vocês já vão ver aqui no rodapé uma cartilha que já traz o nome Revsol. Aqui a gente já entra numa nomenclatura de criação de marca, criação de identidade desse coproduto, para que ele serve. O Revsol é uma abreviação de solução de revestimento, e dessa forma, conectando soluções de vias, a gente chega numa parceria com órgãos públicos aqui do Espírito Santo para poder promover essa mobilidade social. Então, esse é um projeto que se iniciou em 2007, de uma... Ainda lá no início, por isso que a gente fala o importante da gente ver esse evento como hoje, mas lá atrás, quando a gente ia para o mercado comentar sobre a aplicação de uma escória numa rua, a rejeição era grande, o posicionamento era refratário, a visão de materiais reciclados, a visão da indústria ainda era muito desconhecida e temida, então a gente não tinha ainda na sociedade esse conceito claro da criação de valor que um coproduto pode entregar. E a gente vê hoje, isso já há mais de 15 anos que o programa está na estrada, uma total reversão. Hoje a gente já tem uma demanda maior do que a capacidade de entrega para esse programa, tem um balanceamento, DR, parceria do programa, DENIT, parceria, Secretaria de Turismo, Secretaria de Agricultura, enxergando o quanto que essa conexão trouxe de benefício para a economia do Estado, para o agroturismo, para o desenvolvimento da economia, da agricultura familiar, para a preservação do homem no campo, preservação de assoreamento de rios. Então, a entrega ambiental e social, que a gente vê aqui como muito importante, ela pode ser realizada e materializada com esses desenvolvimentos e essas conexões de entrega da ecoeficiência. Então, a gente pode passar aqui, tem um exemplo de uma via antes e depois da aplicação, né? Os números resumidos do programa, né, que começou em 2007, a gente superou já mais de 4,5 milhões de toneladas aplicadas. Isso dá mais de 2.000 quilômetros aqui no estado, né, a distância aqui superior de Vitória até Recife. Então, hoje o estado ele conta com 5 centros de distribuição de Revsol, os chamados CDRs. Então, a gente tem essa conexão de poder atender região norte, região mais serrana, região sul do estado, fazendo com que essa metodologia, com que essa transformação
da escória no Revisol, num revestimento primário, traga e faça a sua ação social de parceria dentro do Estado. A gente já está em mais de 60 municípios, o Estado do Espírito Santo tem ao todo 78 municípios, a gente já está em 65 desses municípios, está faltando pouco, aqui a gente fala para fechar o álbum, mas para poder entregar ou materializar essa relação de parceria dentro do Estado que estamos localizados. Pode passar, Diego, mais o último desse conexão. Aqui a gente traz alguns depoimentos, então a gente vê essa entrega, o principal resultado é ter essa percepção da criação de valor hoje muito bem entendida pela sociedade. A gente traz alguns exemplos aqui, que é o principal ponto, que são as normas que a gente desenvolveu específicas para as escolas de aciaria, ou para o agregado. Aqui a gente vai ver o nome Acerita, que também é uma outra marca, através de quando o coproduto ele tem uma redução de expansão e pode entrar em base, subbase de pavimentação. Então, vejam que toda essa propriedade que é desenvolvida, ela é compartilhada e depois normalizada. A transformação em normas para que a gente consolide aquela ação como sustentável e perenize, né? O outro ponto que a gente traz em toda essa visão hoje, nossos índices de recuperação estão superando mais de 90% das reciclagens internas, 10% das matérias-primas também do nosso processo, da entrada de matéria-prima do nosso processo, hoje já é feita a substituição por materiais reciclados, sem contar as sucatas também, que são um grande ponto do processo de produção de aço. Então, veja que isso está no sangue da empresa, é essencial para que um processo produtivo hoje enxergue que a sustentabilidade do seu negócio ela só vai ser possível se enxergar o resíduo como parte do negócio, enxergá-lo de forma responsável. Estamos também internamente com o desafio de zero estoque até 2030, né, Diego? E zero aterro, que é uma outra conotação, né? A ideia é que também a gente desenvolva aplicações e pare de fazer uma ocupação, em alguns momentos, em aterros controlados, né? Aterros sanitários, mas que até 2035, 100% da nossa geração seja factível de ser reciclada interna ou externamente. Por fim, eu vou voltar a palavra para o Diego aqui no momento para que ele comente sobre o segundo case, que também é sobre um dos coprodutos, né, do agregado siderúrgico. Só reforçando essa fala do Ricardo, né, que claro que está na agenda da empresa, né, promover essa circularidade, mas a importância também de outros entes da sociedade, né, de estarem imbuídos da mesma causa, né? Então, né, acho que dos exemplos que já foram dados aqui ao longo do curso, né, então nenhum ator social ele vai atuar sozinho, e não é diferente com a ArcelorMittal, né? Então, especificamente no caso dos coprodutos, né, então a gente busca, por exemplo, aqui essas aplicações em obras de pavimentação, mas isso depende também do executor, de órgãos de governo, enfim. Então, outros atores sociais também têm que estar imbuídos na mesma direção, tá? Para que essa conceito, né, de circularidade, economia circular, possa ser materializada, tá? E o outro case que a gente trouxe esse é um pouco mais recente, né? Então, a gente tem uma das escoras que são geradas no processo siderúrgico, lá na aciaria, é a escória do dessulfuração, né, internamente, né, chamada de Sidercal, né? Então, a gente buscou, né, em parceria com a universidade, né, com a UFES, então, a gente desenvolveu vários projetos, com um projeto que ele foi implantado, né, esse processo foi implementado e começou-se a gerar um material novo, essa escória de KR, que a gente chamou internamente. Então, o que ia fazer com essa escória de KR? Então, até no primeiro momento, né, após uma classificação ambiental, no início, né, por carência de aplicação, começou a gerar um estoque interno e, simultaneamente, começamos a fazer diversos projetos de pesquisa junto à universidade para indicar ali possíveis aplicações, né? Então, claro que algumas dessas pesquisas, né, não geraram frutos, né, ou o fruto que gerou era que a aplicação, né, estudada não foi viável, e a gente identificou ali uma potencial aplicação do material como substituição ao cimento, né, como já até foi dito pelo Ricardo, um material com uma pegada de CO2, né, significativa, então seria uma substituição ao cimento para melhoria de solos, né, para poder, como subbase de estradas, né? Então foram feitos ali testes no laboratório, testes de campo, e aí conforme a gente avançando, né, nessas etapas, os resultados iam sendo confirmados, a gente ia escalonando, né? Foi feito um simulador de tráfego,
uma aplicação em escala, aqui a gente tem a BR-101, cortando aqui o estado, e, por fim, essa concessão de uma patente, né, que foi solicitada ao longo do processo, conseguindo aí atingir esse estado aí de, né, tanto de uma aplicação sustentável, quanto também da propriedade intelectual, tá? Então, trouxe aqui alguns registros, tá? Esse aqui o teste de campo, esse aqui é o simulador de tráfego, né, onde foi feita essa aplicação da subbase com o material, e, por fim, aqui, todas as obras de duplicação aqui da BR-101 no entorno, hoje em dia vem sendo aplicado, né, o Sidercal, que é esse coproduto, né, já com a sua aplicação super consolidada. E aqui só um exemplo da patente verde, que foi concedida para nessa aplicação desse material. Aqui até uma nota importante, né? Inicialmente, a gente não estava seguindo na rota de ser uma patente verde, e aí, no momento que a gente teve uma mudança, né, de ser uma patente convencional para uma patente verde, né, a nossa percepção é de que o processo ele avançou até um pouco mais rápido, e, enfim, não só aqui de ter um aspecto de propriedade intelectual, né, ela patente em si, mas também conferindo ali um aspecto de sustentabilidade ao material e à sua aplicação. Tá? Por fim, te queria agradecer, tá? E abrir momento aí, de repente, se tem algum comentário, alguma pergunta, e mais uma vez agradecer a oportunidade. Muito obrigada pela apresentação de vocês, fantástico, acho que deu justamente uma visão ampla do que é a siderurgia e de como que é o caminho, como que vocês estão galgando para poder entrar nessa meta zero carbono, emissão de carbono, que não é fácil. Excelentes exemplos, principalmente o último com a carta patente, que você menciona de patente verde, ou seja, é enquadrada num sistema prioritário de exame. Quanto tempo que você mencionou que foi concedida a patente? Ano passado que a gente recebeu a concessão de fato, né? Sim, mas foi desde o pedido dela até a concessão, quanto tempo? 4 meses? Não, desde da entrada com o pedido até a concessão, 1 ano, acho que deu. Mas no meio Não, aí depois que virou a patente verde, aí foi mais rápido, uns 4 meses, foi bem mais rápido. Tem gente pedindo aqui o número da patente verde, mas amanhã vai ser o tema, e aí a gente pode, se vocês colocarem, até mencionar, porque vão justamente passar esses dados do tempo médio. Então, o Bruno, que vai ser o responsável pelo NPI, que vai mostrar os patentes verdes, eu não posso dar um spoiler, mas isso daí está excelente, acho muito bom. Acho que de perguntas, na visão da Arcelor e daqui da Fernanda Sepúlveda, quais os desafios que ainda precisam ser enfrentados pelo Brasil em termos de políticas públicas para o desenvolvimento dos coprodutos agregados siderúrgicos? Vimos que existe uma parceria com o Estado do Espírito Santo. Há também alguma parceria a nível de governo federal ou junto a outros estados? Aí eu passo para vocês a palavra para poderem responder. Vou fazer alguns comentários. Eu acho importante esse tema, porque é algo também que a gente sempre provoca e gostaria de ter um pouco mais de eco nessa amplitude, né? Então, sobre ações que a gente tem expectativa, seriam ações mesmo de incentivo, né? A gente entende, e aí até um comentário que a gente fez sobre essa criação de valor, porque hoje a gente já vê a sociedade enxergando esse potencial de criação de valor de uma forma mais prática. Então, seriam através de alguns programas de incentivo de que a gente pudesse enxergar uma solução ambiental, às vezes em alguma, seja qual for a obra, mas que priorizassem o uso de materiais reciclados e de uma maior ecoeficiência. Então, materializar alguma legislação que pudesse, e a gente tem esse exemplo em outros países, já compartilhou eles aqui com também com os nossos órgãos públicos, que a gente tem a lei de incentivo. A gente já vê isso de forma embrionária nascendo nas organizações mais que têm essa interface,
mas é importante que a gente traga também alguns órgãos ambientais para essa mesma percepção. A gente tem trabalhado junto com eles, isso é algo mais recente, essa integração de que a gente construa, primeiro, essa certeza, porque, a princípio, a gente tem que fazer uma entrega realmente sustentável e responsável, do ponto de vista ambiental e técnico, mas que a gente tem de expectativa é que, de maneira mais ampla, nacional, a gente gere leis de incentivo ao uso, à reciclagem, à economia circular. Eu acho que é um gap que a gente ainda, hoje, tem como principal fator, nessa parte de legislação. E o outro, se a gente também tem interface com órgãos federais, sim, o DENIT é um exemplo. Estamos agora fazendo um trecho experimental também de aplicação em rodovia, aqui de Nova Venécia e Coporanga, um projeto que está sendo monitorado pelo DENIT e que também, a nível de Brasil, pelo Instituto de Aço Brasil, tem se feito essa conversa e vai ver que algumas normas ali, elas são normas do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura, então elas são levadas, embora podem nascer no Espírito Santo, mas a gente sempre tem essa percepção de que o importante é fazer, já que é um benefício ambiental, ter essa visão da preocupação da entrega de uma maneira mais generalizada, para que o benefício possa ser estendido. Então, as normas, elas sempre caminham para que sejam de amplitude nacional, embora a gente saiba que a ação ela é muito localizada por questões de frete, mas o conceito, se é bom do ponto de vista técnico e ambiental, que seja compartilhado, essa é a visão. Então, só para complementar essa resposta, na segunda-feira a gente teve uma mesa redonda com a participação do Jorge Ávila, foi ex-presidente do NPI, e ele mencionou depois no chat, ele me respondeu uma das perguntas de como fomentar mais essa parte de transferência de tecnologia, que vocês estão transferindo isso para o mercado, de certa maneira, né? Um desenvolvimento interno, não sei se foi feito em parcerias com alguma instituição, porque eu sei que vocês fazem IFES, UFES, vocês têm parcerias, mas ele menciona, e vai ao encontro dessa pergunta, encomendas governamentais. Ou seja, a melhor forma realmente de estimular o uso dessa tecnologia, como vocês viram as parcerias com o DENIT, é encomendas governamentais, ou seja, quando você já estipula a compra governamental com um viés de sustentabilidade, de coprodutos, etc. e tal. Então, isso aí está excelente. E aí, a Priscila Rohem dos Santos, que é do NPI, ela perguntou se essas demandas de estação do Espírito Santo, vocês têm essa capacidade até de exportar esses coprodutos para outros países, ou se a demanda nacional já seria suficiente. E aí eu queria adicionar só uma pergunta em termos assim, de patente. Eu sei que ela tem que ter cumprir o requisito, né, de ser melhor do que a tecnologia tradicional. Então, ela realmente é muito superior ao tipo de asfalto que é aplicado, a granulometria, não sei os termos técnicos. Vocês veem essa eficiência muito maior? Então, duas perguntas. Se ela qual é a capacidade de vocês expandirem fora do Espírito Santo, exportar, e aí a gente fecha. De maneira geral, nos projetos de pesquisa, né, vamos partir de um preceito assim, zero, né, não tem uma aplicação consolidada para o material, né? Então, a gente aborda ali num projeto de pesquisa, de abordar a capacidade de uso do material, geralmente em comparação, né, com alguma alternativa tecnológica já existente, né? Então, a gente vai olhar ali a capacidade técnica do material de ser aplicado e a questão ambiental também. Então, via de regra, seriam essas duas vertentes que a gente avalia. E, via de regra também, né, geralmente o material ele tem um aspecto financeiro atrativo. Então, por mais que, se a aplicação do material ela for equivalente do ponto de vista técnico e ambiental, essa é uma premissa, né, via de regra, né, o material ele vai ter um atrativo financeiro, né, para aplicação. Tá? Então, esse se torna assim, um grande atrativo. Né? Ocorre que, algumas vezes, o material ele tem até uma
uma capacidade técnica superior, né, a uma alternativa de mercado, né? Então, aí, além da questão financeira, você tem um atrativo também técnico, entendeu? Então, vai depender caso a caso, entendeu? E com relação ali, acho que a exportação, onde tem um dos limitantes que a gente tem, né, é a logística, né, o Ricardo até comentou aqui. Então, a gente tem um raio de atuação dos nossos coprodutos, né? Claro que isso vai variar do valor agregado, né, do material, né, o custo de transporte, mas a gente, e até olhando também a questão da propriedade intelectual, né? Então, a gente olhando para o setor siderúrgico, né? Então, olhando para a indústria como um todo, né? Então, é interessante que, né, um conhecimento ele seja até difundido, porque outras indústrias do setor elas, não haverá uma competição assim, né? Em termos de aplicação dos coprodutos, né? Então, acho que é bom frisar isso. Então, via de regra também existe os coprodutos vão ser aplicados ali mais de maneira regional. Tá? Podem haver exceções, tá? Mas via de regra são mais na região onde está o parque siderúrgico, né? Quer complementar? Então, tá. Gente, eu queria, então, finalizar a sessão de hoje e agradecer demais a participação de vocês, foi muito importante. Estamos tendo aqui vários comentários e agradecendo essas ilustrações de vocês e chamar vocês também, se quiserem participar. Amanhã o tema vai ser sobre patentes verdes e vai ter até um exercício guiado para as pessoas aprenderem ou usarem a ferramenta de busca por informação de patentes de uma forma mais eficiente. Eu agradeço e não se esqueçam depois de, por favor, responderem o questionário de satisfação com várias estrelinhas para os nossos convidados. Muito obrigada, tenha um excelente Obrigado, dia. Cecília. Eu mandei para você o número da patente, tá? Aí poder compartilhar com o povo. Colocaram no chat também aqui, o povo é bem antenado, e aí você já colocou. Eu te mandei pelo WhatsApp, eu te mandei pelo WhatsApp aqui o número da carta patente. Muito bem, muito obrigada, gente. Um excelente dia para todos. Até Igualmente. amanhã. Tchau.